Então, meninas, vamos lá reformar esse zíper dessa blusa aqui de lã. Ela contém um zíper tipo jaqueta. Eu vou mostrar para vocês aqui que ele tá com um probleminha, né? Esses zíperes, eles costumam perder os dentes e aí desencarrilham. Ó, o defeito, abriu. Que peninha, né? E a gente fica pensando assim, às vezes, ai meu Deus, que dificuldade e tal. Como meu pai tem essa blusa, meu pai tem 90 anos, ele adora essa blusa, eu resolvi fazer essa reforminha. Esse lado eu já soltei, já desmanchei aqui, já descosturei no caso, né? Já tirei o zíper. Que eu costumo fazer? Eu costumo fazer primeiro um lado da jaqueta e depois o outro para poder observar como que é feita a costura. Porque como é uma reforma, é uma coisa que você nunca fez, você está vendo pela primeira vez, pode ser que se você desmanchar tudo na hora de colocar, vai ficar aquela confusão. Ai meu Deus, como é que eu vou colocar? Como que eu não vou colocar? Então assim, eu tenho meu zíper aqui, eu tenho esse zíper que é um tamanho um pouco maior que o tamanho que foi usado aqui nessa blusa. E eu vou precisar cortar um pedacinho, vou cortar a parte que termina o zíper lá em cima, não pode cortar a parte do encaixe, né, que senão você vai perder o encaixe. Então aqui eu vou medir o meu zíper, vou cortar do tamanho do zíper anterior, porque vocês sabem que a lã, ela tem mania de esticar um pouquinho na hora que a gente está costurando. Então assim, a gente já corta o zíper do tamanho exato para que a gente possa pregar o tamanho exato da blusa e da lã, para que ela não estique e a nossa blusa fique do mesmo tamanho que ela está hoje e não esticando conforme a gente vai pregando o zíper. Eu vou observar bem como que foi pregado do outro lado. Então assim, o que eu faço? Eu desmancho um lado, faço esse lado para depois fazer o outro. Porque se eu me perder da forma que é colocado o zíper, eu tenho outro lado ainda para verificar e ver como é que ele foi colocado. Eu vou aqui fazer um acabamentinho, tirar aqui umas rebarbinhas, para que na hora que eu pregue esse zíper aqui, não fique esse acabamento passando e fique mais fácil de passar a costura na máquina, no zigue-zague. Estamos aqui com a nossa blusa, já com o nosso zíper já na posição. Vamos aqui analisar como que vai ser colocado. Eu já observei que o zíper vai ficar na parte interna, o zíper vai fazer o acabamento da parte interna. Esse tecidinho que lembra um corinho vai fazer o acabamento da parte interna. Ele é feito assim. Eu vou prender ele aqui agora, né? Vou deixar ele presinho para poder ficar mais fácil de observar o tamanho do nosso zíper, para poder começar a nossa costura. Você vai medindo ele aqui assim, vai analisando, vendo, porque a costura é feita dessa forma. Toda reforma tem que ser pensada. Nas observações de como é pregado esse zíper nessa jaqueta, exclusivamente nessa jaqueta, eu percebi que o zíper ele é pregado na lã numa costura bem estreitinha mesmo. É finalzinho de zíper e finalzinho da lã, só para unir os dois, porque as duas costuras é que vão fazer a amarração desse zíper. Então assim, tem que pegar a pontinha do zíper e a pontinha da lã e passar um zigue-zague para segurar e já vai ser o acabamento. Vamos lá. Aqui vocês podem ver, eu já passei o zigue-zague, né, no acabamento desse tecido que fica para a parte externa da nossa blusa, que é o acabamento. Passei o zigue-zague em volta, tudo como vocês estão vendo, ó. Agora já tá bonitinho, tem a dobrinha, tanto fica bonitinho pro lado de fora, como pro lado de dentro da nossa blusa. Agora nós temos o acabamento aqui da parte de cima da gola, que eles utilizaram aqui como se fosse um viés da própria lã, como vocês estão vendo. E esse viés, ele abraça essa parte interna e a externa, fazendo um acabamento, né? É bem legal aqui nessa blusa. Como vocês podem ver, o viés passa um pouquinho para o lado de fora. E aí a gente vira e vai fazer um arremate, uma costura básica ali, para fechar isso aí. Vocês já vão observar por que é feito desse jeito, né? Vamos passar uma costurinha reta aqui, basiquinha.
bem rapidinho. Fazer um retrocesso para ficar firme. Vamos tirar os linhas, as rebarbas de linhas aqui. Fazer o acabamentinho. Tirar todas as pontas, arrumar direitinho aqui. Olha como ele é feito. Ele é dobrado, como se fosse um viés mesmo. Ele vai abraçar esse acabamento dessa união entre a blusa e a gola. E aí tem esse viés com esse acabamento, como vocês podem ver aqui, ó. Ó que legal. E eu vou fazer a mesma coisa que estava aqui. Vou fazer esse acabamento. Vou até puxar um pouquinho mais, vou fazer um acabamento em bico, porque eu acho que ele fica melhor, não fica tão grosso como estava. E na reforma a gente vai tentando melhorar a peça conforme a gente vai fazendo a reforma. Vou passar uma costura reta aqui, como estava na anterior, fazendo um retrocesso para que fique bem firme. Vou fazer em bico, como eu falei para vocês, porque eu acho que o acabamento fica um pouquinho mais sutil, não fica tão grosso. E vou acompanhar a costura que tinha anteriormente. Até um certo ponto, retrocesso, fazer o acabamento. Essa parte do zíper, onde chega a gola, já está pronto. O nosso zíper aqui já está prontinho, colocadinho. Vamos só fazer o acabamento, tirar as linhas, né? Deixar tudo bem redondinho, bem bonitinho. Essa parte já está pronta. Aqui está a nossa blusa pronta, o nosso zíper trocado. Eu espero que você tenha gostado dessa aulinha. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever. Toca o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos de reformas. E você fique craque para fazer o seu trabalho aí com muita confiança. Reforma é uma coisa, é uma obra de arte. Eu acredito que seja uma obra de arte, porque você desmontar e ter que montar como realmente deve ser a peça é uma obra de arte. Aqui está a nossa blusa, espero que vocês tenham gostado.